Póvoa de Varzim é uma cidade complexa, com raízes ligadas ao mar e ao campo e burguesa, que cresceu no século XX de tal forma e com tanta violência que esse lado histórico da cidade ficou à sombra de tanto betão armado. Póvoa de Varzim, nos séculos XVII e XVIII, transforma-se na maior praça de peixe do norte do país, isto apesar das fracas e difíceis condições de uma barra estreita e rochosa. Mas é na segunda metade do século XIX, com a moda dos banhos de mar, que esta cidade se transforma numa grande estância balnear, muito procurada pela elite industrial de Guimarães, Faf, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão. Ela passa a ser conhecida pela sua costa atlântica, formada pela Avenida dos Banhos e toda a sua frente atlântica. A sua população urbana, de cerca de 46 mil habitantes, triplica durante os meses de verão. Na parte norte da Póvoa de Varzim, fronteira com a freguesia de Aveiro-Mar, foi construído nos anos 70 o famoso edifício Nova Póvoa, conhecido por ter sido o edifício mais alto de Portugal, com os seus 28 pisos e 286 apartamentos. No verão chega a albergar cerca de 1000 pessoas, o equivalente ao total da população de algumas das freguesias interiores deste município. Em 2019 foi considerado o edifício com mais habitantes do país e em 2024, já com quase 50 anos desde a construção, faz parte dos 10 edifícios mais altos do país. A Avenida dos Banhos é a principal avenida balnear. Em 1811 era onde ficavam as casas dos pescadores do bairro Norte e chamava-se Rua da Regoiça e terminava onde hoje fica a Esplanada do Carvalhido. Com a popularidade das praias foram surgindo habitações balneares e passou a ser denominada espontaneamente de Rua dos Banhos, por volta de 1846. Depois, em 1916, passou a ser a Avenida do Brasil, em 1926, Rua dos Heróis da Grande Guerra, e só a partir de 1966 é que passa a ser a Avenida dos Banhos. A Esplanada do Carvalhido, que marcava o limite norte da Póvoa de Varzim, é um lugar histórico, apesar das sucessivas remodelações. Passeio Alegre é uma praça de verão em frente à praia com esplanadas e um palco para concertos. É bastante popular nos dias mais ensolarados.
Esta praça tem início no século XVIII como Rua da Ariosa e era um espaço destinado à seca das redes dos pescadores. Mais tarde, no século XIX, com a nova paróquia de Ribamar, construiu-se aqui a Capela de São José, de apoio aos banhistas, e uma escola. Tudo isso foi demolido para dar lugar a uma alameda mais ampla e aprazível para receber a nova linha de elétricos americanos que fazia a ligação entre Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Estes sinos que estamos a escutar vêm lá da Igreja de São José, aqui na paróquia de Ribamar, no início da Rua de Mouzinho de Albuquerque, que já vamos ver. Esta atual Igreja de São José foi construída em 1954 sobre uma mais pequena, do início do século XX, quando da demolição da primitiva capela na Rua da Ariosa, junto ao areal do Porto de Mar. Esta grande alameda tem dois edifícios de linhas modernistas que marcaram definitivamente a frente atlântica da Póvoa de Varzim: o Grande Hotel da Póvoa e o Casino, ambos desenhados pelo arquiteto Rogério de Azevedo no início da década de 1930. Após a legalização em 1928 do jogo da Fortuna ao Azar e da criação da zona de jogo da Póvoa de Varzim, é que é construído este casino, com o capital de vários empresários poveiros. Os jogos de azar já existiam no século XIX em todas as grandes praias balneares. A Póvoa de Varzim tinha também os seus cafés, com as suas pequenas salas do jogo proibido. Na época, havia na Póvoa 17 cafés e botequins, onde, de forma mais ou menos encapotada, se praticava o jogo da fortuna e azar. O mais famoso e reconhecido deles foi o Café do Chinês. O seu ambiente exótico e a decoração luxuosa levou-o à fama e era o ponto de encontro de todos os que procuravam tertúlia intelectual, diversão musical ou tentar a sua sorte ao jogo. O Café do Chinês ficava aqui no Largo David Alves, onde está agora essa espécie de centro comercial descaracterizado e fora de contexto, que substituiu o antigo Póvoa Cine. Em frente ao casino fica o Pardão de Dona Maria I, construído para abrigo dos barcos
e nele temos pintados em painéis de azulejos imagens que nos dão uma síntese de tudo o que é mais relevante da história recente da Póvoa de Varzim. Nestes painéis de azulejos temos também o uso das siglas poveiras. Resumidamente, são marcas ou símbolos usados pelos pescadores e suas famílias, uma linguagem visual feita com canivete ou pincel, uma espécie de brasão de família que servia para marcar tudo, desde o peixe às redes e apetrechos de pesca, até no aspecto religioso das capelas para deixar marcas de promessas. Uma simbologia com raízes nas runas usadas pelos vikings que deixaram nesta costa, entre Vila do Conde e Viana do Castelo, um pouco da sua cultura, tanto nas insólitas antigas casas-barco, como no DNA visível nas fisionomias e corpulência de algumas famílias de aspecto nórdico. Recomendo vivamente a visita do Museu Municipal para tomar consciência de toda esta riqueza da cultura poveira. Do casino caminhamos mais para sul até ao Forte Nossa Senhora da Conceição. Estamos no Forte Nossa Senhora da Assunção. Ele tinha o propósito de defender a Póvoa dos possíveis ataques da Armada Espanhola durante a Guerra da Restauração, mas por falta de verba só ficou concluído em 1740. O forte anterior era do século XVI, era menor e chamava-se Forte do Torrão e tinha a função de defender a população dos ataques piratas. Ao lado deste forte ficavam os estaleiros. A partir de 1506, os pescadores poveiros pescavam na Terra Nova e desempenhavam funções de marinheiros e pilotos nas naus portuguesas. A capacidade técnica dos construtores navais poveiros ficou reconhecida no reinado de Dom João III, quando alguns foram convocados para os estaleiros da Ribeira das Naus, em Lisboa. Aqui, nos estaleiros da Póvoa, foi construída no século XVI a nau de guerra Nossa Senhora de Guadalupe para recuperar Pernambuco dos holandeses. Póvoa de Varzim sempre esteve ligado ao mar. O porto de pesca está implantado na área da enseada natural, que desde o início da nacionalidade serviu de ponto de partida para a pesca e, com o decorrer dos séculos, marcou a essência cultural da Póvoa. As origens deste porto de pesca remontam ao século XI, quando esta enseada começou a ser usada regularmente por embarcações, por ser uma zona mais ou menos abrigada. À semelhança da enseada de Leixões e Matosinhos, esta enseada também ficava semi-protegida por rochedos, mas esses rochedos também dificultavam a entrada nessa enseada. Nesta antiga carta do século XIX podemos ver com maior clareza a posição desses rochedos antes da construção dos molhos de proteção e o quanto era estreita a passagem da barra formada por esses dois rochedos. Vemos também o alinhamento dos vários sinais, dos quais o principal era o facho ao lado da Igreja da Senhora da Lapa, que mais tarde viria a dar sentido à construção de um farol atrás da capela-mor desta igreja. Antes desta igreja existia aqui, desde o século XVII, um antigo facho, conhecido por Sinal da Vila. As condições de navegação eram muito difíceis e exigentes, e aqui houve muitos naufrágios. Em 1887 morreram afogados 91 pescadores e 113 em 1892. Essa tragédia está aqui evocada na placa de azulejos na parede do farol da Igreja da Lapa. Este farol, construído à custa da Real Irmandade da Nossa Senhora da Assunção, foi colocado no templo devido à grande devoção que os poveiros tinham pelo pequeno templo. Os pescadores, ao atravessarem esta estreita barra, era costume rezarem voltados para a imagem de Nossa Senhora da Lapa, que fica neste farol. Originalmente, esta igreja não passava de um modesto edifício de nave única, pouco se identificando com a imagem atual. Era o polo religioso das gentes ribeirinhas e um símbolo do caráter de entreajuda da comunidade pescatória. Antes deste templo, era a Capela de São Roque que cumpria essa função. Este é o bairro sul da Póvoa de Varzim, logo a seguir vem o bairro das Caxinas, que já pertence à Vila do Conde. Visualmente não existe qualquer diferença entre ambos os bairros.
na travessa da Poça da Barca, que é a divisão entre Vila do Conde e Póvoa de Varzim. É tudo a mesma coisa. É o bairro da Caxinas e o bairro dos Pescadores. Não se nota a diferença, portanto há uma união de duas cidades, dois municípios. É interessante. Mas a existência de um único farol não assegurava aos pescadores um enfiamento seguro entre os rochedos da Barra. E entre 1885 e 86 é construído o farol de Regufo e inaugurado em 1892. Um único canal de entrada na Barra fazia necessário um alinhamento com esse canal, que estes dois faróis pretendiam sinalizar. O farol de Regufo inicialmente estava isolado no meio do campo, mas com a expansão da Póvoa nos últimos 50 anos, ele acabou localizado entre os edifícios. Ele tem um desenho único, todo metálico, com 3 apoios e não existe mais nenhum igual em Portugal. Eram necessários 2 faroleiros para sincronizar o acender e o apagar deste farol em conjunto com o da Lapa, já que o da Lapa funcionava a azeite e dava uma tremenda despesa e era apagado quando não havia condições para entrar na Barra. E em 1916 foi construída ao lado a Casa do Faroleiro, onde atualmente fica um núcleo do Museu Municipal. E foi nesta casa que nasceu em 1929 Flávio Gonçalves, um professor de História da Arte na Faculdade de Letras do Porto. Ele é eletrificado em 1951 e em 1976 tornou-se automático com a instalação de uma célula fotoelétrica. Depois foi reformado em 1995, porque ainda servia de orientação para a Barra de Vila do Conde, mas em 2000 foi desativado. Houve uma tentativa de desmantelamento do farol, mas ficou anulada com a forte oposição da comunidade local da freguesia de Regufo, que usa a cor vermelha para se fazer representar nas festas de São Pedro da Póvoa de Varzim. Mas este não é o caso único. A norte da Póvoa de Varzim, na freguesia de Aveiro-Mar, havia um pequeno porto natural, de onde se saía para pescar o pilado. O pilado é um caranguejo usado como fertilizante e era especialmente disputado pelos agricultores desta região envolvente, que o adquiriam num posto fiscal a norte, na Praia da Fragosa. O farol do Portinho acabou incrustado entre edifícios. Ele fazia conjunto com o farolinho do enfiamento do Portinho da Fragosa que vimos há bocado. Mostrei-vos em traços muito gerais o que se passou junto à costa num passado recente. Agora vamos ver o seu centro histórico e os antecedentes de Póvoa de Varzim. Antes de sermos agora, e antes de ser Portugal, não é? Tinha 3 tribos diferentes. Tínhamos aqui a Lusitânia a meio, tínhamos os Ibérios, e depois temos aqui esta parte que chamamos Galiza, Galécia, Galaicos. Tal como noutras cidades nortenhas costeiras, a fixação da população teve um início em castros da Idade do Bronze, entre 900 e 800 anos antes de Cristo. Nesta região existiram vários castros, como o de Laundos, no Monte São Félix, Argivai, Beiris e Navais, dos quais o mais importante foi a cividade de Torroso. Este castro terá sido feito durante a Idade do Bronze, entre os anos 900 e 800 a.C., como consequência da deslocação das populações que viviam na planície fértil de Beiris e na várzea de Póvoa de Varzim. A Póvoa de Varzim moderna emergiu depois da conquista deste castro pelos romanos por volta de 138 a.C.
Até 411, o povo castrejo regressa à planície litoral, onde foi erguida a Vila Euracini. Esse nome, Euracini, de origem romana, foi evoluindo ao longo dos séculos, pelo que são conhecidas várias denominações da terra. Vila Ueracini, em 1033, Vila Uerazini, em 1061, Vila Ueracin, em 1206, Verazim de Jusão, em 1308, Bailia da Póvoa Nova de Varzim, em 1343 e Vila da Póvoa de Varzim, em 1514. Enfim, entre a Vila Euracini romana e o surgir de uma povoação medieval mais ou menos compacta, passou-se mesmo muita coisa, muita história, que eu não vos vou contar, senão vocês fartam-se e desligam. Digamos que a data de 1033 é uma referência importante porque o rei Bermudo III de Leão faz a doação deste território da Póvoa a um Dom Guterre de Troituzende, o primeiro senhor deste feudo medieval. O povoamento expressou-se por duas zonas, uma do domínio particular e outra pertencente ao rei, separadas por uma linha d'água, Lagoa do Boido e a Ribeira da Moita. Para norte, a Varazim dos Cavaleiros, ou Varazim de Susão, e para sul, a Varazim de Jusão. A Varazim de Jusão com o primeiro foral de Dom Dinis como póvoa ou terra entregue para ser povoada, com autonomia jurídica. 4 anos depois, em 1312, Dom Dinis doa esta póvoa ao seu filho bastardo Afonso Sanches, que, por sua vez, a inclui no património do Mosteiro de Santa Clara, que tinha acabado de fundar. Isso tornou esta póvoa dependente do domínio total da Abadesa de Santa Clara até 1514, quando Dom Manuel decreta novo foral, dando maior autonomia jurídica em relação ao mosteiro. A pequena vila da Póvoa, com a sua mestria de navegação em mar aberto, participa no vultuoso tráfico das descobertas e conquistas do reinado de Dom Manuel e surge o seu burgo quinhentista, com a sua casa de conselho, praça pública e pelourinho. A atual Igreja Matriz ainda não existia. A primeira Igreja Matriz foi a antiga Capela da Mata, de raiz românica, dedicada a Santiago, que antecedeu a atual Igreja da Misericórdia. A igreja mais usada no burgo quinhentista era a Capela Madre de Deus, que foi demolida no século XIX. No século XVII há um aumento da construção naval na zona da Ribeira e 1/3 da população estava ligada a esta atividade, com a construção de embarcações para a navegação mercante. O aglomerado pescatório da Junqueira afirma-se como novo polo e a cidade expande-se na direção da zona ribeirinha da Enseada. Esta Rua da Junqueira é uma das principais ruas pedonais comerciais da Póvoa e faz a ligação do bairro da Matriz e Praça do Almada ao Porto de Pesca. Antes de surgir este antigo bairro pescatório, aqui existia um braço de mar, o chamado Esteiro, que penetrava esta zona da Junqueira até à Lagoa, que ficava na atual Praça do Almada.
Chegamos na Praça do Almada. Este espaço seria o novo centro da Póvoa no final do século XVIII. Depois do apogeu pescatório da Póvoa no século XVIII e consequente crescimento da vila, Dona Maria I encarregou Francisco de Almada de reestruturar a urbanização de Póvoa de Varzim em 1791. Este antigo campo da calçada tornou-se no novo centro cívico. Foi criado um novo edifício da Câmara Municipal de traçado neoclássico. Inicialmente esta praça chamava-se Praça Nova. Na parte poente desta praça temos o seu coreto, de estilo arte nova, em ferro, relembra o aspecto romântico da antiga burguesia poveira. Na parte nascente da praça fica a estátua de Eça de Queiroz. Foi erguida em 52, de autoria do mestre Leopoldo de Almeida. Foi a colónia poveira do Rio de Janeiro que a ofereceu em homenagem ao nascimento do destacado escritor nesta praça.
Esta é a atual Igreja da Misericórdia, que foi construída no início do século XX. Ela foi construída sobre a anterior Igreja Matriz da Póvoa de Varzim, que por sua vez guardava uma parede e pórtico da primitiva Capela da Mata, anterior à fundação de Portugal. Nessa primitiva igreja matriz estava uma imagem em madeira do século XIII de Nossa Senhora de Varzim, muito venerada pelos pescadores e mariantes poveiros. Essa imagem está agora no Museu Municipal. Neste mesmo Largo das Dores fica a igreja da Nossa Senhora das Dores, do século XVIII, que veio substituir uma antiga ermida do Senhor Bom Jesus da Cruz. Obrigado por terem assistido a este vídeo. Ele foi um pouco mais extenso. Espero que tenham gostado. E já sabem, cliquem no like, faz toda a diferença para o futuro deste canal. Obrigada.